Amigos, aqui estamos nós com mais uma entrevista no nosso canal e a gente vai falar de um assunto que parece que você vai gostar muito. Você fica com a gente, se inscreva no nosso canal, participe, compartilhe, porque hoje eu vou trazer uma pessoa que vai falar, sabe de quê? Emagrecimento, efeito sanfona, como emagrecer sem prejudicar a saúde e, mais do que isso, de cirurgia bariátrica. Muita gente quer fazer, quem pode fazer, a hora de fazer, tudo isso nós vamos conversar a partir de agora, num papo bem intimista, bem coloquial, com a doutora que está aqui ao meu lado. Doutora, se apresente aí, vamos lá. Eu sou Camila Mocelin, nutricionista. A minha especialidade é obesidade, cirurgia bariátrica e metabólica e fitoterapia. Então, a gente vem aí ajudando o pessoal nesse caminho do emagrecimento de forma saudável, né, para que tenha uma qualidade de vida, né, um pouco melhor. Quem mais procura o seu consultório, a sua clínica? Mulheres ou homens? Mais mulheres, e principalmente, assim, o meu público é mais a partir dos 45, 50 anos, e a grande maioria são mulheres. Alguns homens vêm, mas vêm mais pela questão da cirurgia mesmo, que já vem que o médico pediu para fazer a cirurgia, porque não tem muita paciência de fazer dieta, não tem muito disso, não quer cortar a cervejinha, então aí ele quer ir direto para a cirurgia bariátrica. Existe um determinado peso para fazer cirurgia bariátrica? Sim, além do peso, é através do cálculo do IMC, que é o índice de massa corporal. Então, acima de 40, o IMC já é candidato à cirurgia bariátrica. Com mais de 35, se tiver comorbidades associadas, que é o que a gente chama de diabetes, hipertensão, colesterol alterado, esteatose hepática, e aí tem uma série de outras comorbidades que atrapalham, né, inclusive até o próprio câncer, né? A obesidade, ela é um dos que contribui para o aparecimento de câncer. Agora, hoje se faz a bariátrica com balão, sem o balão, cortando, como é que é? Existem várias maneiras, dependendo do paciente. Tem várias técnicas. A técnica cirúrgica, quem escolhe é o cirurgião, o gastro, né? Gastro. Então, o balão, ele é uma técnica invasiva, é colocado através de endoscopia, da mesma forma da endoscopia, e aí infla o balão. Então, ele não é cirúrgico. Infla no estômago. No estômago. E a intenção do balão é ocupar parte do espaço do estômago, né, para reduzir essa alimentação, comer menos. Só que o balão, ele pode ficar por um período de, no máximo, 1 ano. É orientado a ficar de 6 meses a 1 ano. Já a cirurgia bariátrica, nós temos mais técnicas. O bypass gástrico, onde no bypass a gente chama de uma técnica mista. Pega parte do intestino e parte do estômago. E o estômago fica com uma capacidade de aproximadamente 20 a 30 ml. Depois ele aumenta um pouquinho. E aí, outra técnica que também é bem feita no Brasil é o sleeve gástrico. Esse, ele fica como se fosse uma banana, assim. Então, não mexe no intestino, só corta uma parte do estômago. E a recuperação? Como é que é a recuperação? Demora muito tempo? Precisa ficar acamado, hospitalizado? Não, no hospital, uma coisa assim que a pandemia ajudou é o tempo de hospitalização. Então, assim, hoje, em um dia e meio, a pessoa entra no hospital de manhã, faz a cirurgia. Alguns médicos, dependendo de como foi, já liberam na parte da noite, outros no outro dia de manhã. E aí a recuperação é mais a parte da nutrição mesmo em casa. Então, no primeiro mês é bem minucioso, porque ele passa por 4 fases de dieta. A dieta líquida restrita, que é um caldo coado, faz a sopa normal e coa na peneira. Não pode ter resíduo nenhum. Quanto tempo? Fica de 7 a 14 dias. Vai depender muito da quantidade de peso que a pessoa foi para a cirurgia. E aí a outra dieta que a gente chama de líquida. Aí é tudo batido e coado, mas pode ser um pouco mais grosso, uma consistência de uma vitamina. E aí a próxima dieta é a pastosa, que aí já pode ser purês, né, um pouco mais consistente. E aí é que vai para a dieta livre, que não é tão livre assim, a gente chama de livre, mas é sem açúcares e gorduras, né, só com relação à consistência. E cada fase vai depender muito desse peso que o paciente vai perder.
Porque se for um paciente que ele vai para a cirurgia aí com 160, 180 quilos, ele tem que perder mais da metade, né, do peso dele. Então aí às vezes a gente deixa um tempo um pouquinho maior naquela dieta para que ele consiga perder mais peso. Agora, a cirurgia, ela não influencia, deveria influenciar, mas não influencia no psiquê, né? Que a pessoa, esse é que é um grande problema, né? Eu tenho que fazer uma cirurgia no cérebro, não é? Figurativamente falando, para poder me alimentar melhor. Sim, porque senão continuar com fome, com vontade de comer tudo. Porque não muda a mentalidade, né? Então é essencial o acompanhamento psicológico. Tem pacientes que, inclusive, antes de ir para a cirurgia, tem toda uma equipe multidisciplinar, que eles dão os laudos que garantem que aquele paciente está apto a fazer a cirurgia. Não só com relação à parte de IMC, mas com relação a uma educação nutricional, com relação à parte de psicólogos, de pulmão. Então, uma série de exames que é feito. E aí, pós-cirurgia, é necessário esse acompanhamento psicológico. E eu vejo muito aí as pessoas falando, não coma isso, coma aquilo, não coma pão, não sei o quê, a sua alimentação, não sei. Cada indivíduo não é um indivíduo, por que fazer as mesmas coisas, a mesma receita para todo mundo? O que a senhora diz, doutora Camila? A gente brinca muito que não tem receita de bolo, né? A gente parte de uma individualidade bioquímica. Cada metabolismo reage de uma forma diferente. Na própria bariátrica, a gente vê que na primeira semana que uma pessoa ela faz a mesma dieta, que é só líquida, um perde muito mais peso do que o outro e não tem interferência nenhuma de calorias, né? Então é como aquele organismo reage. E na realidade tem formas mais saudáveis de se alimentar, mas o que serve para um não serve para outro. Por isso que é necessário assim esse acompanhamento, porque a gente vai ajustar através dos sinais e sintomas que o próprio organismo vai dando, o que serve para um indivíduo e o que serve para o outro. Tem essa modinha, né, de corta lactose, corta glúten, corta... Isso é moda, né? É moda, assim. Então, tem que identificar se realmente tem a intolerância ou tem uma alergia, aí é necessário fazer a retirada. Mas porque vê que, de repente, a vizinha emagreceu porque cortou o glúten. Aí quer cortar o glúten. Por que demonizaram tanto o glúten? Eu acho que é em função dessas intolerâncias, né? Porque a intolerância, ela realmente... Para quem, como o nome já diz, né, o organismo ele não tolera mais o contato com aquela partícula. Só que aí é uma questão de tratar e aí reintroduzir novamente. Só que com isso, de repente, uma pessoa foi lá e tirou o glúten e aí viu que emagreceu muito. Aí o outro quer copiar porque quer emagrecer também. Só que não serve para ele, né? Porque o que vai fazer ele emagrecer ou o que está engordando ele não é a mesma coisa que fez o outro. E a senhora tem algum trabalho que faça a pessoa emagrecer assim em semanas, com um tipo de uma dieta? Como é que é isso? Como é que é esse trabalho? A gente tem, fora a cirurgia bariátrica, né, o acompanhamento que é para o emagrecimento sem cirurgia, também não tem muito segredo, né? Então, a gente parte do gasto energético. Então, assim, é básico. Eu tenho que gastar mais energia do que eu consumo. E, além disso, a obesidade ela é uma doença multifatorial. Então, interfere o psicológico, o emocional, se a pessoa tem condições de fazer atividade física, porque dependendo de como ela está, do peso que ela está, o joelho não aguenta, né? Então, tem todo um acompanhamento e aí a dieta é feita específica para aquela pessoa. O período de emagrecimento, em 6 meses, mais ou menos, se seguir direitinho as orientações, perde aí de 10 a 12 quilos em 6 meses. Mas de forma saudável, sem cortar alimentos que são essenciais, né, como carboidrato, é necessário. O carboidrato dá energia. Então, a pessoa precisa ter energia para trabalhar, para fazer uma atividade física, né, os legumes, os vegetais. Então, é uma alimentação sem segredo. Eu falo que é a alimentação como os avós, os bisavós se alimentavam antigamente, que é comida de verdade. E com menos fast food, menos gordura, açúcar, essa parte... Eu me lembro nos documentários que tem, que a gente vê aí, às vezes em filmes, e na televisão também, em determinados programas, que as pessoas eram magras.
O homem normal, isso eram magros, né? Usava-se muito terno, e eu vejo nas ruas caminhando tudo magro, né? E comiam arroz, feijão todos os dias e uma mistura. Essa é a comida saudável. Aí mudou. Vieram os hábitos americanos e taca em você fast food e taca em você hambúrguer e taca... É por aí mesmo? O excesso de açúcar e gordura, né? Então, assim, o que eu como em excesso, o que eu não gasto, o meu organismo ele vai armazenar. Né? Eu falo que ele é muito inteligente, então ele armazena porque vem lá da pré-história. Foi aquela coisa, fiquei muito tempo sem me alimentar, então eu não sei quando vai vir alimento novamente, eu preciso armazenar. Guardar gordura. Guardar, e a única forma de armazenar é em forma de gordura. Só que antigamente usava, não chegava nem a armazenar. Né? Hoje em dia não, porque o sedentarismo é muito grande, então assim, tá com fome, pede a comida, chega até em casa, né? Quer assistir televisão, tem o controle remoto. Então assim, hoje tudo ajuda num ambiente que a gente chama de obesogênico, que é que promove que você poupe energia ao invés de gastar. E aí ainda entraram alimentos, né, que são muito mais calóricos, ricos em açúcares e gorduras, o que proporciona um ganho de peso bem maior. O que a senhora recomenda, na sua experiência, um bom café da manhã? Como é que seria um café da manhã para não engordar ou para não ganhar peso? Vamos dizer assim, para não ganhar peso. Com relação às quantidades, é muito individual, muito individual, né? Sim. Isso, mas com relação ao que comer, em qualquer refeição é necessário uma proteína, principalmente no café da manhã. Então pode ter aí ovos, pode ser mexido, né? Antigamente comia-se o ovo cozido, né? Então assim, tem que ter uma proteína, um carboidrato, mas não exageradamente, né? Então dependendo do porte da pessoa, meio pão ou uma fatia de pão, né? Pode também uma raiz, no Nordeste eles comem muito as raízes, né? Inhame, mandioca, que faz muito bem também. O cafezinho ou um suco de laranja, uma fruta é essencial. Nada daqueles cafés americanos. Linguiça, salsicha, né? Exatamente. São terríveis aqui. Bacon, né? Nada disso. Nada disso. Vamos para o almoço. O que seria ideal um almoço normal para um cidadão normal que possa comprar também? Eu costumo dizer... acessível, né? Eu não sei se a senhora concorda, mas eu costumo dizer que as coisas que a natureza nos dá, elas não são caras e são ótimas, excelentes. Batata, inhame, mandioca, as coisas são muito naturais, muito simples, não custam muito dinheiro. A gente tem que começar a habituar a comer isso, não? Exatamente. Aproveitar principalmente as estações, né? Porque quando a gente compra a verdura, os legumes da estação, o preço já é bem mais baixo. E eu costumo falar que um almoço ideal, assim como um jantar ideal, né? Para ficar fácil, são 5 cores no prato. Então, se eu coloco o arroz e o feijão, eu tenho aí o carboidrato e eu tenho uma proteína vegetal. A carne, que eu vou ter a proteína animal, que pode substituir também pelo ovo. E aí eu tenho um legume cozido e uma verdura. Então, aí já fechou o que ele precisa no dia. Uma fonte de cada uma dessas. Variando, né? Um dia eu como um alface. Eu falo, quem mora sozinho, não dá para comprar para variar muito. Então, compra um pé de alface e come naquela semana. Na outra semana, a rúcula. E assim vai variando os legumes. A senhora recomenda o jantar ou passa o jantar? Aí depende muito do gasto energético, mas assim, é necessário comer alguma coisa no jantar. Então, de repente, se não tem muito gasto, trabalha o dia inteiro sentado, né, não gasta. Então, aí na parte da noite, pode ser, de repente, uma salada com um omelete ou uma proteína, mito aquele negócio de tem que comer de 3 em 3 horas? Aí depende também do gasto energético. Quem gasta muito, tem um metabolismo acelerado, aí ele precisa comer. Mas tem que saber o que comer, porque se for uma refeição calórica, vai estar engordando. E da onde vem o comer de 3 em 3 horas? É para evitar também que na próxima refeição o apetite esteja muito maior. E aí o cérebro, ele pede açúcar e gordura. Então, se eu tô com muita fome, eu não vou querer um prato de salada e um grelhado. Eu vou querer uma lasanha, uma pizza, um lanche. Então, é para
preparar o organismo para que chegue na hora da próxima refeição maior, você consiga pensar em uma refeição mais saudável. Nós somos muito bombardeados, através inclusive da internet, com coma isso, faça aquilo, use isso, pílula não sei o que, pílula para emagrecer. Aliás, eu costumo dizer que nós vivemos numa geração de drogados. É droga para acordar, droga para dormir, droga para fazer sexo, é droga para emagrecer, uma coisa impressionante. Eu tenho um certo medo, uma certa rejeição por essas recomendas, tome isso, tome aquilo outro, né? Para emagrecer, para isso, com essa pílula você vai. Eu acho melhor uma recomendação mais profissional e mais consciente com cada pessoa. Cada pessoa é um indivíduo. E se você não me analisar, inclusive a minha vida, como eu acordo, com quem que eu moro, porque isso pode me fazer engordar. Exatamente. Ou emagrecer. Não é um pouco por aí, doutora? Sim, na consulta a gente precisa de todos os dados. Na verdade, assim, vem desde a infância, desde o nascimento. Como é que foi a cultura, o que comeu durante todo aquele tempo, se sempre foi, né, gordinho, ou se não teve períodos, qual foi o período que ganhou peso, para tentar encontrar o porquê que teve esse ganho de peso. Os horários são essenciais, porque eu não posso passar uma dieta que, de repente, naquele momento o cidadão está trabalhando e ele não consegue comer aquilo, ou não consegue levar. Então, tudo é pensado para que fique fácil de aderir ao tratamento, que consiga fazer a dieta. E mesmo os medicamentos, tem alguns casos que são necessários, né? Quando tem diabetes envolvido, resistência à insulina. Então, aí precisa ajudar esse metabolismo a emagrecer. Mas eu costumo falar que o remédio, ele é um paliativo, assim, ele vai ajudar... É para remediar. É para remediar. Remédio é para remediar. Ele vai ajudar naquele momento. Só que a intenção é o quê? É mudar o hábito alimentar. Porque se toma um remédio, emagrece, mas não muda o hábito, vai voltar a engordar. Assim como na cirurgia bariátrica também, a partir de 5 anos vem o reganho de peso. Então, se a pessoa não manteve, né, não teve aquela reeducação, ela vai engordar novamente. Bom, vamos entrar num outro lado aí que agrada a mim e ao mesmo tempo preocupa a mim e a milhares de pessoas que estão acompanhando aqui no nosso canal essa entrevista, que é vinho. O vinho geralmente é para brindar nas refeições, né? Ou se no almoço ou jantar, mas é uma coisa deliciosa, maravilhosa, que completa uma refeição. Eu sou, por exemplo, viciado em vinho. Eu gosto de vinho muito e faço uso do vinho moderadamente, mas de qualquer maneira muitas pessoas falam, você pode emagrecer. Eu não sou gordo, mas eu não sou magro também. Você pode emagrecer, usa muito vinho, você toma vinho. Como é que é isso, doutora Camila? É que o álcool, ele tem calorias. O álcool em si só, independente se é cerveja, se é vinho, se é cachaça, uísque, independente do que for. E a gente chama de caloria vazia, porque ele tem calorias, mas ele não tem nutrientes, ou seja, ele não vai nutrir o organismo. O vinho é uma bebida que ainda é muito boa por causa da uva. Tem o resveratrol, né, que também faz bem para a saúde. Então, moderadamente, de 1 a 2 taças no máximo por dia, um cálice, né, é o ideal, é tranquilo. As minhas taças são 2 dessas aqui. É um balde. Ela falou que eu posso tomar uma taça. Dá uma garrafa a cada taça. Essa é uma brincadeira que se faz, né? Mas então, o vinho também é calórico, né? Também é calórico, porque o álcool é calórico. É calórico. E aí, então, a maioria das pessoas, enquanto estão bebendo, comem menos, né? Porque como ele é calórico, então ele passa a mensagem para a célula de que está satisfeito. Então, de repente, deixa de comer alguma coisa para beber. O que faz com que acabe bebendo também um pouco mais, né? E aí as calorias do álcool para o emagrecimento atrapalham muito. Quem quer emagrecer, a gente tem que controlar. E como é que é o sono? Como é que a senhora fala do sono? Qual é a interferência do sono nesse trabalho aí? Para o emagrecimento é essencial. Porque durante a noite, o nosso organismo produz os hormônios da saciedade, que vão sinalizar durante o dia quando a célula já está cheia e não precisa mais comer. Então, se eu não tenho um sono de qualidade ou se eu não durmo bem,
vai atrapalhar a produção desses hormônios. E tem muita gente, né, que dorme pouco, ou quem trabalha à noite é bem complicado, porque muda o relógio biológico, né? E é essencial. Durante a noite, o nosso organismo é como se ele fechasse para manutenção, digamos assim. Então, durante o sono, uma série de hormônios são produzidos, então é essencial uma boa noite de sono. E o intestino, ele tem uma influência muito grande nisso tudo, né? Tem. O intestino é o nosso segundo cérebro. Exatamente. Hoje, o intestino, 90% da serotonina que é produzida é no intestino, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar, né? Então, assim, aí até daí vem, né, o ditado enfesado. Então, assim, se o meu intestino não funciona bem, a produção desse hormônio, a serotonina, vai estar prejudicada. Automaticamente. Fala que a pessoa tá enfesada, ela está enfesada. Enfesada é cheia de fezes. Por isso que fala enfesada. A gente fala e não sabe por quê, o significado. Mas então é importante o intestino funcionar bem para o bom resultado. Sim, para o emagrecimento, para o sono, porque é através da serotonina que eu tenho a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, eu preciso estar com o intestino ok, principalmente para absorver as vitaminas e os minerais adequadamente. Doutora Camila, cita para mim aí, empiricamente, à vontade, a senhora fica à vontade, umas 5 coisas boas para a gente comer de fruta, por exemplo, as frutas que ajudam a emagrecer, por exemplo. A emagrecer, na verdade, assim, se eu tenho uma alimentação rica em fibras... Não estou dizendo, abacaxi é bom. Sim, o abacaxi ajuda porque ele tem muita fibra. Isso é que então, eu queria dizer. Maçã, o abacaxi ajuda, o kiwi é muito bom também, porque ele é pouco calórico e tem uma quantidade legal de fibras. A laranja, né, os cítricos todos. Limão, tudo. Limão. Então, assim, se eu tenho uma alimentação rica, né, em verduras e legumes, eu vou ter bastante fibras. Então, isso vai proporcionar que o meu intestino funcione de forma melhor e vai me ajudar na saciedade também. O arroz com feijão é essencial. A maioria das pessoas, eu vou fazer dieta, corto feijão ou corto arroz. Só que assim, ele é muito importante. Ele forma o que a gente chama de uma cadeia de aminoácidos perfeita. Que muita gente compra uma suplementação de aminoácido para tomar e o arroz com feijão forma uma cadeia perfeita. Vejam bem isso. Vejam bem o que ela falou. Arroz e feijão é muito bom e não engorda. Em excesso engorda, sim, né? Mas não é necessário retirar da dieta. Sim. Ele faz muito bem. E assim, a gente tem tudo na natureza que a gente precisa. Então, por exemplo, em épocas de inverno, é essencial as frutas cítricas, que vão me dar a vitamina C e vão ajudar o sistema imunológico. O intestino é muito importante para o sistema imunológico também, porque ele é a primeira barreira, né, do que entra para a corrente sanguínea ou não. Quando a senhora vai entrevistar alguém que vai fazer a consulta, a senhora pergunta também pelo bolo fecal. Sim, exatamente. A consistência, quantas vezes por dia vai ao banheiro. E isso é muito importante. Sim. A cor é muito importante. E por que as mulheres têm mais problema de intestino do que os homens, de um modo geral? É mais pela alimentação. A mulher ela tem tendência a comer mais doce, né? A mulher é mais pro lado do açúcar. Então, isso atrapalha bem o intestino. E no intestino a gente tem bactérias. As bactérias do nosso intestino, elas vão se alimentar do que eu me alimento. Então, a gente tem bactérias boas e as que não são tão boas assim, digamos assim. E aí, se eu me alimento de uma alimentação rica em açúcar e gordura, eu vou dar mais comida para essas bactérias. E se eu me alimento mais de legumes, de verduras, de comida normalmente, eu vou alimentar as demais bactérias. E isso faz muita diferença no trânsito intestinal. Comida de restaurante engorda, de um modo geral? Tem muita manteiga, né? Principalmente se for francesa, né? Tem muita manteiga. Mas é que no restaurante, a pessoa, quando ela vai no restaurante, ela quer comer uma coisa diferente.
E até eu falo, quem come self-service tem tudo para ter uma alimentação equilibrada. Exatamente. Mas às vezes chega lá, tem um rondelli, tem uma lasanha, e aí ele quer pegar o rondelli, a lasanha, o arroz. Então aí é onde vem o engordado de comer em restaurante. A senhora não recomenda essas pílulas milagrosas que emagrecem em uma semana, perdi 5 quilos, que a internet empurra na gente aí, essa chamada empurroterapia. A senhora não recomenda não, né? É muito perigoso, principalmente esses chás que aparecem, né? Chá 7 ervas, chá 30 ervas. Então, assim, é muito perigoso porque você não sabe como que tá o seu fígado, se ele tá preparado para essa carga, não sabe nem quais são as plantas que tem ali dentro. Tem isso em cápsulas também e é muito perigoso. Então, assim, medicamento para ajudar no emagrecimento tem que ser com o médico, com o endocrinologista, que ele também vai avaliar qual medicamento que você pode tomar de acordo com o seu organismo. Então, assim, o medicamento não é milagre também, porque ele vai emagrecer durante um tempo e se não tiver a mudança de hábitos, vai engordar novamente. Doutora Camila, só para a gente chegar ao final da nossa entrevista, que é esclarecedora, para quem quer fazer cirurgia bariátrica. Custa caro a cirurgia? Hoje está ao alcance da maioria das pessoas. O SUS, ele paga essas cirurgias? Ele cobre essas cirurgias bariátricas? O valor da cirurgia particular, hoje, eu não sei dizer bem certo, né? Mas é em torno aí de uns 30 mil para cima. O plano de saúde cobre, por lei, é obrigatório. Se ele tiver, se ele é candidato, né? Se ele tem todos os requisitos para fazer a cirurgia, o plano de saúde é obrigado a cobrir. O SUS faz também. A diferença é que o SUS ele não faz por laparoscopia. O SUS ele faz a cirurgia aberta ainda. Então, é um pouquinho mais complicada a recuperação. O tempo de hospital aí já não é de 1 ou 2 dias, aumenta o tempo de hospital, mas é feita também pelo SUS. Então, mas a recomendação tem que ser médica e tem um determinado peso. Exatamente. Não pode estar exagerado, nem menos também. Se eu chego lá com 80 quilos e quero fazer, não pode. Não, se chega uma pessoa, vamos supor, que tem um IMC de 35, que é uma pessoa aí que pese, vamos supor, uns 85 quilos mais ou menos, e tenha 1,60 m. Então, mas ele não tem nenhuma comorbidade, não tem pressão alta, não tem diabetes, faz exame de sangue, o colesterol está controlado, está tudo ok, não libera para fazer cirurgia. Então, tem que ter o peso adequado e tem que ter essas comorbidades que a gente chama. Se tiver acima de 40, não precisa ter, porque aí só a obesidade por si só, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma patologia, ela vai desenvolver em função do peso. A pessoa pode engordar psicologicamente, doutora Camila? Eu me engordar pela minha mente e fazer ficar obeso? Sim, são os transtornos nutricionais que a gente chama, né? E aí vem a anorexia, bulimia. Isso. Então a pessoa ela não se enxerga como ela é. Ela olha no espelho e ela sempre acha que ela precisa perder peso. Às vezes ela tá já num estado de caquexia, ela já tá, né, muito magra e ela continua se enxergando acima do peso. Aí é necessário tratamento psicológico e psiquiátrico. Assim como tem também quem come compulsivamente provoca o vômito, que é o bulímico, né? Ele come, se arrepende e provoca o vômito. Então são transtornos que têm que ser tratados com psiquiatra e psicólogo. É o problema da mente. Da mente, exatamente. Assim como hoje, que é muito mais comum nos dias de hoje, que antigamente não tinha, o transtorno da imagem com relação à academia. Então, assim, a pessoa, quanto mais ela malha, ela não se vê com músculo suficiente. Então, ela quer cada vez malhar mais, né? Às vezes já está enorme, já está muito grande, já está prejudicando e mesmo assim não se vê. Se olha no espelho e acha que precisa de mais músculos ainda. Hoje, nas últimas décadas, ficou mais comum esse tipo de transtorno. Nós conversamos com a doutora Camila, que é uma nutricionista com uma larga experiência, com um bom conhecimento e que vem aqui buscar informações que possam ajudar a você, a mim, a todos nós, que temos interesse em ter uma vida mais saudável, né? Um pouco mais magro, se possível,
mas não chegar à obesidade, que a obesidade prejudica a pessoa. A obesidade, ela traz outras consequências, outras doenças, e agrava as doenças que já existem, não é isso? Sim. Então, a doutora Camila traz para a gente algumas informações. E a senhora tem rede social, doutora Camila? Tem o Instagram, que é @NutriCamilaMocelin. Tem o site também, que é camilamocelin.com.br. E eu fico à disposição para tirar dúvidas. Muito bom. E a gente também espera que você tenha gostado dessa entrevista, porque no fundo, a gente quer esclarecer as pessoas, né? E a Camila veio aqui hoje a nosso convite, e você que está nos assistindo, compartilhe esse nosso vídeo e participe do nosso canal. Se inscreva no nosso canal e a gente vai ficar muito feliz com a sua participação. Obrigado e até a próxima.